Olá, retomando aí, né, a resolução desse exercício aí do projeto Sociologia Turbinada, que tem como objetivo realizar revisões, né, para te preparar melhor para o Enem. No vídeo anterior a gente resolveu duas questões relacionadas à mobilidade social, né, e vamos ver aí as demais questões. A questão 3 aqui, né, fala sobre estratificação social, né? Uma questão aí relativamente mais simples, mas vamos ver o que é que o enunciado pede para a gente ver aí a resposta correta. Em relação ao sistema de castas, né? Só lembrando para você que a gente tem 3 tipos, né, de estratificação. A gente exemplificou 3 tipos, né, lá nas aulas anteriores. Volta lá, estou sempre recomendando, volta lá no YouTube, né, entra lá no Google Class, né, e assiste novamente aí a aula sobre desigualdade social, né, a gente falando de estratificação, de mobilidade social e de estratificação social. Como eu coloquei nas aulas anteriores, é importante a gente estudar mobilidade social, estratificação social, status e papéis sociais. A gente fez uma aula também, né, para que você possa discutir e compreender melhor sobre as desigualdades sociais. Em relação ao sistema de castas de uma sociedade, assinale a alternativa correta. Letra A. Existe mobilidade social? Né? Você está falando do sistema de castas, a gente viu nas aulas anteriores, né, que no sistema de estratificação em castas não é possível ocorrer a mobilidade social, ou seja, o indivíduo não muda, em hipótese alguma, não é possível que o indivíduo mude de uma casta para outra. A exogamia faz parte dos casamentos realizados em sociedade de castas. Exo, né, de fora, né? Exogamia, relação de fora. Na verdade, né, o que faz parte dos casamentos realizados em sociedade de castas é endogamia, ou seja, os indivíduos se casam com os indivíduos da mesma casta e não de castas diferentes ou oriunda de um outro modelo de estratificação. Então é a endogamia, né? Uma palavrinha aí, né, que a gente vê muito lá em biologia, mas exo significa relação fora, né? Ou seja, fora, né, daquela caixa, daquela classe, né, daquele estamento. E endogamia dentro, né, da mesma casta. Então o que faz parte dos casamentos realizados em sociedade de castas é os casamentos chamados endogâmicos, ou seja, o casamento realizado entre indivíduos da mesma casta. Até porque não era permitido, né, que a relação, né, de indivíduos de castas diferentes. Letra C. Não existe mobilidade social dentro de uma sociedade de castas. Correta, né? Alternativa correta, alternativa C aí. Mas vamos ver aí a alternativa D e a alternativa E. Ou seja, sempre a gente vendo as alternativas também que não são corretas, não só para revisar, para esclarecer mais a você sobre o assunto, mas é sempre importante a gente ver por que as outras questões não estão corretas, né? Já que a gente está dentro aí de um projeto, né, Sociologia Turbinada, né, para te preparar aí melhor para as provas do Enem. A letra D. Dentro de um sistema de castas não é importante a hereditariedade. Claro que é importante, né? Ou seja, o indivíduo herda a sua posição, né, de seus familiares. Letra E. Em um sistema de castas não existe a divisão entre castas superiores e inferiores. Existe, né? E eu disse para vocês que o sistema de castas, né, ele é segregador, ele segrega os indivíduos. Há uma questão aí também de racismo, né, entre as castas, né? Embora sejam da mesma, todos sejam indianos, mas há aí uma certa discriminação. Acho que melhor que racismo seria de uma discriminação com indivíduos das castas inferiores. Então, no sistema de castas existe a divisão entre castas superiores e inferiores, mas a questão aqui está dizendo que não existe. Então, a alternativa correta nessa questão, a letra C. Outra questão aí, né, de estratificação social, né,
volta lá, né? Precisa também das aulas lá de história, né? Aqui sobre Idade Média, né? Idade Média, sobre o sistema feudal. No ano passado, eu lembro bem, né, que muita gente, né, estava nas aulas ainda presenciais, muita gente errou essa questão. É uma questão relativamente simples. Mas vamos ver o que a questão do enunciado pede para a gente. Os estamentos foram a forma de organização social de um grande número de civilizações no mundo antigo. A divisão que compunha o sistema de estamentos, visto no feudalismo europeu, eram, letra A, o rei, a nobreza e os servos. Letra B, o rei, o clero e os servos. Letra C, a nobreza, o clero e os servos. Letra D, os escravos, o clero e a nobreza. Se a gente fosse fazer a piramidezinha aqui social, aquela piramidezinha aqui social, né, da Idade Média, a gente ia ver que numa estratificação de estamentos, o rei e os escravos estavam fora desses estamentos. O escravo praticamente desaparece, né? O escravo é substituído, a mão de obra escrava é substituída pela mão de obra servil, né? A escravidão praticamente desaparece. E muita gente errou a questão, por quê? Porque acha que o rei está incluído no sistema de castas, né? Na verdade, o rei está fora, né? Tanto é que é uma descentralização, né? A figura do rei, ela perde poderes aí para os senhores feudais, né? Isso vai retomar essa centralização do poder naquele que a gente viu lá no ano passado, chamado de absolutismo monárquico. Então, a gente exclui rei e escravos das alternativas. Então, se a gente exclui reis e escravos, porque não pertence aos estamentos lá do feudalismo, então a alternativa correta é a alternativa C, né? A nobreza, o clero e os servos era aí que formavam o estamento, né, dentro do sistema feudal, ok? Quinta questão, uma questão aí sobre desigualdade social, né, de acordo, né, com a teoria de Marx, a desigualdade social explica. Professor, eu não lembro mais da teoria de Marx, né? Daquela questão aqui vai trazer. Mas se você não lembra, né, já que a gente está revisando aí, eu respondendo, eu comentando as questões, então vamos ver aí qual é essa teoria de Marx que o autor cita. Letra A, pela distribuição da riqueza, né, de acordo com o esforço de cada um no desempenho do seu trabalho, né? Aqui a questão fala de meritocracia, né? Na ideia de Marx não existe a ideia de meritocracia, né? A distribuição de riqueza se dá de acordo com o esforço de cada um no desempenho do seu trabalho, né? Então Marx não trata nas suas teorias sobre a chamada meritocracia, o esforço pessoal, né? Então, a alternativa A, ela não é correta. Vamos ver a alternativa B. Pela divisão da sociedade em classes sociais, decorrente da separação entre proprietários e não proprietários dos meios de produção, né? Guarda essa questão aí para a gente voltar para ela novamente. Mas vamos ver a questão C e a questão D. Olha a questão C. Pelas diferenças de inteligência e habilidade inatas dos indivíduos determinadas biologicamente, né? Marx jamais vai tratar isso, né? Essa é uma teoria aí, né, que se estabeleceu aí no início, né, no século XIX, no início do século XX também, né, que, né, a desigualdade se explicaria pela diferença de inteligência e das habilidades dos indivíduos determinados biologicamente, né? Ou seja, a gente sabe que a biologia ela não determina nada no aspecto social. Isso é completamente equivocado e superado. Então guarda isso aí, ó. A biologia, não a biologia matéria, mas a questão biológica não é um fator determinante para absolutamente nada. Se o indivíduo está lá
mais acima lá na pirâmide social, no sistema de estratificação, isso não tem relação, né, com o caráter biológico e nem pelas diferenças de inteligência e de habilidades. Então a alternativa C também não faz sentido. Pela apropriação das condições de trabalho pelos homens mais capazes, então aqui já está dizendo a ideia de que existe de superioridade, né, em contextos históricos marcados pela igualdade de oportunidades. Ao contrário, né, Marx vai dizer que ao longo da história, né, ela é marcada, né, pela desigualdade de oportunidades e não pela igualdade de oportunidades. Né? Então, a alternativa correta, a alternativa B. Pela divisão da sociedade em classes, decorrente da separação, né, lá com o chamado capitalismo industrial, né, o capitalismo, formação aí do capitalismo, né, pela separação entre proprietários e não proprietários dos meios de produção. Né, aí a chamada teoria de Marx, a visão de Marx, né, que a partir aí do capitalismo vão existir, com a formação do capitalismo vão surgir duas classes sociais antagônicas, né? O proletariado, né, que é não proprietário dos meios de produção, e a burguesia, né, que é a proprietária dos meios de produção. Burguesia, né, e proletariado, ok? Então, a alternativa correta é a alternativa B. Ok? Essa foi mais uma aula aí de sociologia, né? Aí com revisões para o Enem, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Acesse lá o YouTube, né? Assiste a aula, comenta, se tiver alguma dúvida também posta lá no Google Classroom, que a gente vai tirar essa tua dúvida aí, já que a gente tem esse objetivo de te preparar melhor aí, né, para as provas do Enem dentro do projeto Sociologia Turbinada, ok?